Olá, pessoal! Mais uma vez aqui com vocês, meu nome é Eric. Eu sou a Lívia, uma alegria estar aqui com vocês. Nós estamos em mais um episódio do nosso podcast Refletir para Discernir. Sejam todos bem-vindos. Muito bem-vindos. Hoje nós estamos recebendo o nosso amigo Marcelo Daltro. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir de alguma forma. Muito, com certeza. O tema a ser abordado tem uma relação direta com a profissão do Marcelo. Mas antes, fala um pouco qual é a sua profissão. Bom, eu sou dentista, né? Já aí nessa estrada há 25 anos, especialista em implantodontia, pós-graduado em reabilitação oral, em facetas, né? E um apaixonado por sorrisos, né? Então teve uma época da minha vida que eu pude desenvolver um curso de planejamento digital do sorriso e eu viajei ao Brasil e tive a oportunidade de ir a Dubai também e 2 turnês no Japão. Então foi uma experiência bem legal. E eu tô aí nessa estrada buscando recuperar autoestimas, redesenhando sorrisos. Que legal. Preciso ir lá em você, dar uma melhorada no meu. Seu sorriso está bem harmônico, tá. Viu? Parabéns. Você esqueceu de contar que você é meu irmão. Nós somos irmãos de alma, né? Isso. Se a gente errou em outra vida, a gente errou junto, né? Tamo junto, faz parte. Então, Marcelo, queria que você contasse para nós um pouquinho sobre a importância do sorriso. Porque a gente conversa muito, né? Bate muitos papos e às vezes você traz algumas histórias tão bonitas de pessoas que chegaram tristes porque não gostavam do seu próprio sorriso e foram perdendo a habilidade de sorrir. Fala um pouquinho sobre isso com a gente e como que você tem ajudado as pessoas a encontrarem essa alegria primeiro para depois gerar o sorriso. Engraçado, a boca é uma coisa fascinante, né? Então, muita coisa acontece por lá. E a saúde bucal, ela é importante, né? E com o tempo as pessoas vão perdendo, vão desgastando, vão, né? Às vezes até não estão cuidando apropriadamente, mas a gente tem muitas histórias, né, de pessoas que chegam, que estão com um sorriso assim em desarmonia, né? E a gente ajuda, né? O interessante é que simplesmente com a estética, quando você muda algum formato, devolve algumas proporções, o sentimento que as pessoas recuperam é lá de dentro, né? Por isso que eu falo que a gente trabalha recuperando autoestimas. Teve uma paciente uma vez que a gente, quando vai receber o paciente para fazer essa consulta inicial, a gente tira um monte de fotografias, vídeos, né? E eu preciso que realmente a pessoa sorria quando a gente vai fazer essas fotos. E a pessoa não sorria. Eu falei, mas eu preciso que você sorria. Mas ela falou assim, doutor, eu sou assim. Eu não sorrio. E aí, depois que a gente faz a reabilitação do sorriso, ela descobre que ela era daquele jeito porque ela não tinha segurança para sorrir. E a partir daquele momento ela começa a sorrir. Né? Então tem várias histórias de traumas, né? Das pessoas vão envelhecendo, né? Às vezes não tiveram condições financeiras, né, para fazer, porque não é uma coisa que é barata, né? Hoje a gente sabe que no dentista não é barato, tem muita gente que chega lá com esse sonho, mas quando vê o valor, fala, nossa, eu não consigo agora. Mas a gente tenta ajudar, né? Da forma que a gente pode. E é muito gratificante quando a gente consegue recuperar a autoestima dos pacientes, né? Eu até digo com meus pacientes que assim, a gente recebe o dinheiro, né, o valor pelo tratamento, mas o que é mesmo importante, aquilo que a gente entrega e aquilo que a gente recebe como pagamento, ele não é tangível aos olhos. Né? Então essa satisfação é muito boa de poder ajudar.
muitas pessoas vão sofrendo essas interferências, né, no sistema manducatório, principalmente com a quebra de dentes, perda de dentes. E eu, na minha profissão, eu vejo que quando falta um dente, quando um dente ali não está ali cumprindo a sua função, há uma desarmonia em toda a função manducatória. E eu vejo um reflexo disso acontecendo no crânio, acontecendo então na conexão com o sistema nervoso central e com o posicionamento desse indivíduo também na realidade. Então, quando você vê e conta uma história como essa, a gente vê o reflexo disso acontecendo na prática, né? Às vezes um dente pode mudar um comportamento, que pode mudar um temperamento e pode levar uma pessoa a não sorrir mais, o que é um crime. Né? É muito interessante, né, como é que é a natureza. Eu falo que a vida é toda em matemática, né? Se você souber fazer contas, você começa realmente a entender a vida. É matemática e física. Então, todos nós estamos assim, nesse mundo, né, de meu Deus aí, sob essa ótica da matemática. E o equilíbrio é uma coisa que é muito importante. Por exemplo, se chega alguém lá que ele tem uma perna que é um pouquinho mais curta do que a outra, o que vai acontecer? Uma desarmonia. Uma desarmonia. Você tem dente do lado direito e do lado esquerdo. Se você começa, por algum motivo, a mastigar mais de um lado do que do outro, o que vai acontecer? Né? Vamos dizer que você machucou o pé esquerdo. Aí você não pode botar o pé esquerdo no chão. Você começa só a usar o direito. O que vai acontecer? Vai sobrecarregar, né? E existem estudos que comprovam realmente que se você usa só mais de um lado do que do outro, essa força mastigatória que ela vai dissipar no rosto, na musculatura, nos ossos, até na órbita. E além da órbita, porque vai mudando, porque são vários ossículos que a gente tem na órbita, né? E pode acarretar até o quê? Um desnível, uma diplopia ocular. Sim. E aí você começa a ter um problema, às vezes lá dentro do crânio, onde tem um forame que está passando um nervo, e aí você começa a ter dor de cabeça. As famosas enxaquecas, né? Então, é uma coisa sistêmica, né? Sim. E aí você pode levar depois lá para as vértebras, que vai até o pé. Sim. Tudo ligado a tudo. Tudo ligado a tudo. Tá tudo conectado, né? Assim como a energia também, né? Sim. Sim. Às vezes a pessoa está com uma energia muito baixa, muito negativa, e começa a refletir no corpo e aí vai desequilibrando tudo. E você que trabalha também com essa análise de tensão na boca, né? Tem visto muitas pessoas com aperto dentário, bruxismo, né? Tensões que vão potencializando esse fator para uma quebra de um dente ou até a perda dele? Eu já tenho 25 anos de profissão, né? Eu peguei assim o final de uma época onde a cárie era o maior problema que tinha, né? Todo mundo tinha cárie, né? Hoje mesmo eu atendi um paciente que é meu paciente, foi uma herança do meu pai, que era dentista. Ele está comigo há 20 anos e ele ainda usa uma ponte removível. Ele não quer fazer implante e está com essa ponte que tira, né? E é uma coisa que eu faço muito pouco. Então ele é um paciente dessa época onde se perdia muito dente porque tinha cárie, né? E aí, com o advento da odontologia preventiva, né, as crianças que vinham nascendo foram mais bem orientadas a usar fio dental, a escovar, o uso do flúor, né? A fluoretação das águas. E aí mudou. Então a cárie, ela caiu muito, né? Tem pessoas que eu atendo que tem 40 anos e nunca tiveram uma cárie. E qual que é o problema da atualidade? É o bruxismo,
o apertamento dental, as dietas ácidas. Não existe uma coisa que é isolada. Então, é um conjunto de fatores que realmente estão levando a esse problema que é super atual, né? Então, as pessoas estão estressadas, o tempo passa mais rápido, as mídias, né? Esse mundo que a gente vive no digital exige uma resposta de cada um cada vez mais rápido. Então, a ansiedade está em alta, né? E então o apertamento, que ele é em vigília, né? Ele é diurno, está tendo demais, e o bruxismo noturno, né? Então, realmente, esse é o maior mal que se acomete na odontologia. Um ponto que eu peguei no consultório há algum tempo, e foi um experimento assim, clínico. Eu já tinha estudado isso em teoria, e quando eu vi na prática, porque na minha profissão a gente mexe na boca também, mas quem restaura a função é você. Mas tinha obturação com amálgama, sabe as obturações? Sim, metálicas. A gente chamava de pratinha antigamente. Essas obturações, dentro da teoria, tem um grande acúmulo de metais pesados. Sim. Então mercúrio. a gente é uma liga, né, metálica. Sim, a gente percebe que isso gera uma série de distúrbios neurológicos. Né? Então, pacientes que eu solicitava para que retirassem, né, melhoravam assim, drasticamente os seus níveis de tensão. Olha. Principalmente em relação a esse aperto e ao bruxismo. E tem essa questão dos metais pesados, e também é preventivo contra implante, porque dependendo do tipo de restauração, né, do envolvimento das faces do dente, porque o amálgama ele não tem um imbricamento mecânico adesivo, ele fica ali preso dentro de uma cavidade, tanto que o preparo que se faz para um amálgama tem que ser um preparo retentivo. Quando você coloca o material lá dentro, ele tem que ser retentivo, não pode ser expulsivo. E aí, por ser assim, ele fica duro ali, mas ele não se conecta com as paredes do dente. É muito fácil de acontecer uma fratura por algum excesso de carga ali, e vir a perder o dente como um todo e precisar de fazer um implante. Então, remover as restaurações de amálgama, além de fazer essa desintoxicação, previne contra implantes. Marcelo, você estava falando, eu me lembrei de uma história que você me contou de uma paciente, que você tinha comprado umas rosas e levou para o consultório, e uma paciente muito sofrida. Conta essa história, que eu acho que ela tem muito a ver com o seu trabalho, que vai além da sensibilidade meramente estética, né, que talvez muitas pessoas tenham por aí, mas essa sensibilidade energética que consegue sondar um pouquinho da alma das pessoas. Quando a gente está dentro de um consultório, né, eu acho que nós temos essa experiência, a gente está ali não só para fazer aquele ofício ali que a gente estudou, né? Então nós temos uma tarefa ali, uma responsabilidade de olhar para o nosso paciente como um todo, né? Então, nessa oportunidade, eu fui receber uma paciente, ela tinha muito medo de dentista, né? Tinha traumas desde de infância, e eu não sei por que me deu uma vontade assim de comprar rosas brancas. E aí eu comprei essas rosas brancas, coloquei lá na recepção, e aí ela chegou. Quando ela viu as rosas brancas, ela ficou assim muito emocionada, porque fazia parte de uma história dela, né? Então nós temos que sintonizar com o todo na hora de atender. Campo, né? O que a gente chama de campo. Porque cada paciente é de um jeito. E da mesma forma que existem aqueles pacientes que chegam lá
querendo jogar todo o lixo que eles têm mental em cima da gente, né? E a gente sai assim bem cansado de um atendimento. Mas quanto mais preparados a gente fica, né? Energeticamente, mentalmente, para não se conectar com isso. Não absorver. Não absorver, é porque não tem jeito de se livrar disso, né? Não tem. Em algum nível a gente vai ter um entrelaçamento ali, mas a gente precisa minimamente se proteger, né? Ainda mais um consultório odontológico, porque não é bom ir no dentista, né, gente? Falar assim, eu adoro ir no dentista. Acho que não tem esse que gosta assim, de ir no dentista, né? A não ser para aquele que está buscando realmente a estética e quer ver logo o resultado, né? Que vai ficar muito bonito, que vai, né, devolver assim, essa autoestima. Então, mas fora isso, é difícil ir no dentista. E aí, é interessante, eu lembrando que você falando que é ruim, né? O barulhinho do motorzinho, né? Aquela coisa que grava na mente da gente, que é o trauma. Mas, por exemplo, meu filho, ele adora ir no seu consultório. E ele fala assim, eu gosto de ir lá no Tim Marcelinho. Primeiro porque a hora que a gente chega, vê um cardápio, oferece uma soda italiana. Então, acho que você conseguiu criar os artifícios ali em volta para começar a seduzir, quebrar, né? Quebrar essa tensão e gerar esse acolhimento. Você sabe que lá na clínica a gente fez assim, pensando em cada detalhe, né? Eu sou um arquiteto dos sorrisos, mas assim, se eu uma outra opção de profissão que eu teria escolhido seria de arquitetura. Então eu gosto muito da estética, né? E quando a gente foi construir lá, cada detalhe eu desenhei junto com a arquiteta. Depois a arquiteta saiu, eu fui fazendo as coisas sozinho, que eu gosto disso, né? Mas eu vejo que eu fiz tudo aquilo para mim. Tudo para mim. Cada detalhe pensando assim em mim. E depois o meu paciente, ele adora. É como se fosse a minha casa ali, né? Porque nem parece, né? Ali nem parece que é uma clínica. Mas é para receber as pessoas. Sabe quando você está na sua casa e você faz Sim. a decoração? Eu tudo? gosto disso, que é receber com a sua verdade. Né? Então eu acho legal isso. E eu sou, assim, uma pessoa muito transparente. E às vezes, nem todo dia eu tô bem, né? Mas tem dia que eu tô lá, às vezes, passando por um momento difícil e algum estresse, eu não tô bem. Aí o paciente, o que foi, doutor? O que aconteceu? E uma vez eu até recebi uma mensagem, o paciente mandou um WhatsApp depois, eu falei assim, nossa, você estava triste comigo, o que eu fiz? E não foi, né? Mas é isso, nós somos seres humanos, né? Temos as nossas falhas, mas estar ali na clínica e receber os pacientes e fazer o melhor que eu puder fazer, que isso é uma coisa que realmente eu faço. Eu sou muito exigente. Eu sou muito exigente em tudo que eu vou fazer, inclusive comigo mesmo. Então eu nunca acho que eu vou, nossa, ficou muito bom. Eu acho que eu poderia fazer um pouquinho melhor, né? Mas já me disseram que eu tenho que olhar para isso, que eu não posso ser tão duro assim comigo mesmo. Mas tudo que a gente faz lá é realmente para atender bem o paciente, para acolher e deixar com que nossos pacientes fiquem bem assim, felizes, né? Então a gente cria amizades, né? Isso eu acho que é o mais importante. Vínculo, né? Troca de verdade. Hoje as relações estão tão superficiais. Banais. Né? Ninguém se conecta com ninguém por um medo, né, inconsciente de expor as suas vulnerabilidades. E é na intimidade que a gente vai criando. Eu desconstruí isso também no consultório, sabe? Tem muitos pacientes que se transformaram em amigos, sabe? Mas para que isso aconteça, a gente precisa instalar esse movimento de intimidade. Que é na intimidade que a gente sorri, né? Que a gente dá risada da vida. Eu já atendi várias vezes, tipo assim, um paciente que estava passando por uma dor muito difícil, que chegava na clínica e eu não atendia ela na cadeira do dentista, a gente ficava conversando. E conversava e passava a consulta inteira conversando. Ela ia embora, mais feliz, mais tranquila, a gente remarcava
a consulta. Né? Então, inclusive essa paciente foi minha madrinha de casamento. Né? Então, realmente a gente constrói assim, relações muito bacanas, muitas histórias bonitas lá na clínica. E isso me dá uma satisfação muito grande. Marcelo, quero te agradecer, porque você veio trazer essa pitada de alegria, né? A alegria, ela começa dentro, mas ela se expressa através do sorriso. Né? E muitas pessoas, elas não sorriem, e às vezes tem a ver com uma série de coisas que elas estão no inconsciente, mas talvez principalmente porque hoje com esse advento das facetas de porcelana, você vê que quando as pessoas colocam, elas sorriem muito mais. Então a história que você contou é perfeita. Então eu quero te agradecer de coração, eu acho que foi muito legal esse momento, e que vocês também possam ter o prazer de conhecer, e se quiserem ir lá, serão muito bem acolhidos. Claro. Eu te agradeço também muito, viu, Marcelo? Obrigado. Tinha mais de ano que a gente não se vê. Estou impressionado como o tempo está passando rápido. Né? Mas é uma gratidão. E aí, pegando esse gancho do tempo passar rápido, né? A gente tem que olhar muito para isso, porque às vezes a gente deixa as nossas relações de lado, os amigos, né? Não liga, não conversa. Quando vê, o tempo voou e aí as relações se foram, né? Mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, que vocês possam ter muito sucesso aí nessa empreitada, né? E que possam entregar um conteúdo bem legal aí para a audiência. Gratidão. Nós que agradecemos. Até a próxima, Obrigado. gente. Até a próxima, Obrigado. pessoal.